debate entre os candidatos à presidência da República e neste bloco, outros 4 eleitores farão perguntas aos candidatos. Como o candidato Alckmin foi o primeiro a responder a pergunta no bloco anterior, desta vez quem começa é o candidato Lula. O senhor pode escolher o seu eleitor. Não, algum... Isso. Meu nome é Cristiane Santana, sou cabeleireira, moro no Rio de Janeiro. Pois não, Cristiane. Pergunta é desemprego. Pergunta de desemprego, pois não. Agora. As pesquisas feitas através do IBGE sempre falam que o desemprego está diminuindo, porém ainda tem muita gente desempregada. Eu conheço no mínimo 6 pessoas que estão desempregadas, inclusive meu irmão, que está há 1 ano desempregado, com 3 filhos para criar. A pergunta é, quando de fato esse desemprego vai diminuir? Veja, o desemprego tem diminuído não na conta que nós precisamos que ele diminua. Obviamente que nós queremos que o desemprego diminua muito. E por isso a economia brasileira está preparada para que no próximo período cresça muito e que a gente possa gerar a quantidade de empregos necessário para o povo brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida, primeiro, de que foram gerados nesses 4 anos 7 milhões e 700 mil empregos, dos quais 5 milhões e 600 com carteira profissional assinada. É pouco, mas é muito mais do que foi gerado nos últimos 20 anos, porque nos últimos 20 anos nós tivemos crises profundas na economia, de 80 a 90, de 90 a 2000, e nós agora estamos recuperando a economia com base muito sólida e eu posso te dizer que a economia vai voltar a crescer, vai gerar os empregos. A construção civil brasileira fazia 20 anos que estava atrofiada e ela começou a se recuperar agora. E se recuperar de forma muito, muito rápida, porque só da Caixa Econômica são 31 bilhões de reais de financiamento para habitação. Então eu acho que o desemprego ainda existe, e ele precisa diminuir e nós vamos trabalhar intensamente para que o desemprego possa cair muito no Brasil. 40 segundos, candidato. Olha, Cristiane, eu ainda tenho... Desculpa. Pois não? Desculpa. 40 segundos. Ok. Vamos começar a contar agora os 40 segundos do candidato Alckmin. Cristiane, sua pergunta é importantíssima. Eu acho que essa é a questão número 1 do Brasil. Emprego, emprego, emprego. Não tem uma família, não tem uma pessoa que não tem alguém desempregado. E isso machuca, porque diminui a autoestima da pessoa, às vezes cria problema em casa. É um problema, é uma coisa gravíssima. E eu entendo que o Brasil está perdendo oportunidade. Como é que pode o Brasil crescer menos que o Paraguai, que a Bolívia, o mundo crescer 5% e o Brasil crescer 2%? A Argentina crescer 9%, o Brasil 2%. Quando o Lula entrou, tinha 8 milhões de desempregados. Hoje tem 9 milhões de desempregados, 1 milhão a mais, dados do PNAD. Candidato Lula, a 1 minuto e 20 para o senhor. Olha, o Alckmin adora brincar com números, possivelmente porque ele imagina que o povo não vai checar os números deles. O desemprego tem decrescido no Brasil. Você é do Rio de Janeiro e sabe o que nós fizemos na indústria naval do Rio de Janeiro, que eles quebraram. Nós recuperamos e hoje só na indústria naval do Rio de Janeiro está próximo de 30 mil empregos. Porque no governo deles, eles diziam que a Petrobras não tinha competência para fazer plataforma. E hoje está fazendo plataforma. Da mesma forma que no governo deles, nós produzíamos 254 vagões por mês. Hoje, por ano, estamos produzindo 7 mil vagões. Porque nós estamos recuperando a economia brasileira. Você tem acompanhado o saldo das exportações. Saímos de 60 bilhões para 134 bilhões. E não dá para comparar aqui dessa forma jocosa, até porque os economistas sérios dele não comparam. O Serra está ali, pergunta se o Serra compara o Brasil com o Paraguai. A economia brasileira é uma economia grande, sólida. Foi quebrado esse país 2 vezes e nós recuperamos esse país. E por isso eu estou tranquilo de que o Brasil está preparado para crescer. Porque todos os fatores combinam entre si. Mais exportação, menos juros que está caindo, menos inflação, mais aumento do salário mínimo. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para o candidato Alckmin. Olha, a realidade não é essa. A realidade a população toda sabe. Nas grandes cidades, no Brasil inteiro, agricultura em crise, povo sofrendo no interior, pobreza nas regiões metropolitanas. O Brasil, infelizmente, tem no governo do Lula um recorde de aumento de imposto. Chegamos a mais de 38% de carga tributária de impostos, a maior taxa de juros do mundo. Ele compara com o governo anterior
mas o governo anterior foi melhor que o dele na medida em que o mundo cresceu menos. O mundo cresceu. Ele está perdendo oportunidades, porque é o melhor cenário internacional dos últimos 70 anos. O que pode explicar o mundo crescer 5% e o Brasil 2%? Eu estou falando coisa séria. Isso é vida das pessoas, machuca as pessoas. Nós poderíamos ter milhões de pessoas a mais empregadas. Olha essa invasão de produto chinês, tirando aqui o emprego da confecção, do sapato. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica. Lamentavelmente, Alckmin, você não está falando coisa séria. Porque dentro de casa deve ter algumas pessoas nos assistindo. Não estamos falando só para essas pessoas que estão aqui. O Brasil quebrou. 2 vezes o Brasil quebrou. Quebrou. E um dia nós perdemos 10 bilhões de dólares que foram para fora. Foi esse o governo que ele disse que não vale nada, que fez a economia crescer, que fez a inflação baixar, que fez o juro baixar, porque ele fala que o juro hoje é alto, mas no governo deles, quando eu peguei, era 25%. Hoje está 13,75%. Os trabalhadores brasileiros sabem que podem ir no banco hoje pegar empréstimo pela metade do juro. Os aposentados sabem que podem pegar empréstimo. A economia está boa? Ainda não está do jeito que eu quero, porque eu quero que ela fique muito melhor. Mas dizer que o Brasil piorou é remar contra a maré, porque não é isso que as pesquisas mostram, não é isso que o trabalhador entende. Só a indústria automobilística cresceu no nosso governo 27 mil novos empregos. Tempo esgotado. Candidato Alckmin, por favor, o senhor poderia selecionar outro eleitor? Meu nome é Jacilene Damasceno, sou auxiliar de cobrança e moro em Belém do Pará. Jacilene, Cadê por Jacilene? favor. Tá lá. Microfone na Jacilene, por favor. Você pode fazer a sua pergunta sobre que tema, por favor? Meio ambiente. Meio ambiente, pois não. Tá. Eu moro em Belém, em plena região amazônica, um patrimônio mundial. Mas o que eu vejo lá... Mas o que vejo acontecer ali me revolta. As pessoas desmatam em benefício próprio, sem pensar nos outros. Qual o plano dos senhores para essa questão? Olha, Jacilene, sua pergunta é extremamente importante. Nossa proposta é zoneamento ecológico econômico, ou seja, você delimitar as vocações e você fiscalizar para não ter desmatamento. Essa área você pode utilizar para atividade agrícola, esta área para mineração, para indústria, essa para reflorestamento, para serviços. Infelizmente, o Brasil está sendo recordista no desmatamento da Amazônia. No período agora do governo do PT, foram 85 mil quilômetros quadrados devastados de floresta amazônica, o que é muito triste. Isso é quase que o estado de Pernambuco. Vocês já imaginaram um estado de Pernambuco ser devastado? Então, essa é uma questão que nos preocupa muito. Eu defendo o desenvolvimento sustentável. Até estive agora em Manaus, na Zona Franca, dizendo do meu empenho no polo industrial de Manaus, que é um modelo interessante, um modelo importante para você dar emprego e oportunidade para as pessoas, e pretendo levar polo de fármacos, fazer pesquisa na floresta amazônica, melhorar a infraestrutura da região dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Esgotado. Candidato Lula, 40 segundos, por favor. Você parece que não leu o jornal hoje. Porque ontem o INPE divulgou os números. O desmatamento na Amazônia caiu 31 o ano passado e 30 esse ano. Ou seja, no acumulado foram 52% que diminuiu o desmatamento no Brasil. Parece que você não lê, fica citando o número aqui como se as pessoas pudessem... Eu tinha um dirigente sindical antigo que ele dizia assim para mim: Lula, eu cito o número porque ninguém vai verificar mesmo, então deixa eu citar números. 52% foi divulgado ontem pelo INPE, caiu o desmatamento na Amazônia. Nós criamos 30 milhões de hectares de reservas, igual o Estado Tempo do Rio Grande do esgotado, Sul. candidato. 1 minuto e 20 para o candidato Alckmin. Olha, ele acha que está tudo uma maravilha. Tudo uma maravilha. Publicaram hoje, em véspera de eleição, no dia do debate, baseado em 14 fotos. Não dá nem para saber ainda o resultado final. Não foi nem apurado ainda. O fato é que no governo dele teve o recorde de desmatamento da Amazônia. Aliás, poderia explicar também uma lei que ele acabou promulgando, que é quase a privatização da Amazônia. Metade da área da floresta amazônica é área do governo, é área de titulação governamental. Isso equivale a 12 vezes o estado do Acre.
Essa lei permite fazer concessão para a iniciativa privada para empresas brasileiras e empresas estrangeiras por 30 anos, podendo prorrogar por mais 30 anos. É quase que a privatização da Amazônia. E veja, se hoje não tem fiscal para poder fiscalizar, imagine a hora que entregar isso para a iniciativa privada. Eu tenho compromisso com o desenvolvimento sustentável, ajudei até como governador e o Serra como prefeito. Nós exigimos madeira para entrar para a construção civil tem que ter certificada. Ou seja, se você desmatar, não tiver a documentação correta, nós não aceitamos. Tempo esgotado, um minuto para a réplica do candidato Lula. Alckmin, não fale isso para uma pessoa do Pará que eles conhecem bem. Você devia ter conversado com o teu líder no Senado, o senador Arthur Virgílio, porque essa lei foi aprovada pelo PT, pelo PSDB e por todos os outros partidos políticos, porque é uma lei necessária, porque essa lei foi feita para a gente acabar com a grilagem da floresta, que você sabe que acontece na Amazônia. Pessoas que, sem nenhum critério, derrubam mogno de 300 anos. E agora não, agora vai ter o manejo da floresta. Essa pessoa vai ter uma concessão, que você colocou na televisão dizendo que era para ser privatizada, não, é concessão. E essa pessoa vai ser fiscalizada pelo Ministério Público, pelo IBAMA, pelo governo do Estado, e essa pessoa vai ter que cuidar de, ao tirar uma árvore, colocar outra no lugar, plantar uma menor, porque é assim que a gente vai cuidar da floresta brasileira. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional. E essa lei, só de reserva extrativista, nós fizemos de reserva nesses 4 anos. Candidato. O candidato Alckmin tem 1 minuto para a tréplica. Está errado. É privatização. Ele quer mudar de nome, chamar de concessão, mas é óbvio. Faz concessão por 30 anos para a empresa brasileira e estrangeira e podendo prorrogar por mais 30, 60 anos. Sabe qual a área? 12 vezes o estado do Acre. Como é que pode? Se hoje não tem fiscal nem para fiscalizar quando a área é do governo, quando a titulação é pública do governo, como é que faz uma... Essa lei é totalmente irresponsável. Tanto é que a maioria dos ambientalistas... Pegue o discurso do senador Pedro Simão no Senado, chama o Fábio Feldman, os grandes ecologistas, contrários, é óbvio, evidente que isso é irresponsável. Eu vou trabalhar no sentido de fazer o zoneamento econômico ecológico, que é o que eu acho que tem que ser feito, as vocações econômicas das várias regiões, trabalhar pelo Pará, trabalhar pelo Amazonas, fazer o Brasil crescer e preservar a nossa natureza. Tempo esgotado. Candidato Lula, senhor, por favor, toque lá num quadradinho do nosso painel. Meu nome é Davidson Menezes da Silva, sou estudante de engenharia, sou de Recife, Pernambuco. Pois não, Denison, qual é o tema? Vou falar sobre segurança. Boa noite a todos. Senhor candidato, sou de Afogados, bairro humilde de Recife. Infelizmente, muitos amigos mataram e morreram na adolescência. E mesmo assim, outros seguem o mesmo caminho. Acredito que isso aconteça devido à má qualidade de vida e ensino, principalmente pela impunidade. O que o senhor vai fazer para salvar a vida dos meus amigos? Eu acho que você tocou num assunto extremamente importante. Hoje, quando você pega um jovem que está preso, que ele tem 25 ou 30 anos, na década de 80, quando começou a grande crise econômica brasileira, esse jovem não tinha nascido ou ele tinha 3 ou 4 anos de idade. Então ele é o resultado do descaso que ao longo da história se teve com a distribuição de renda no país, se teve com a educação neste país e, sobretudo, se teve com a formação profissional. Então é preciso a gente ter conhecimento do que leva uma sociedade a ficar como ficou a sociedade brasileira. E tem lugares mais perigosos. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um trabalho que não é da responsabilidade de um prefeito, de um vereador, de um presidente ou de um governador. Só tem uma solução, é um trabalho integrado entre todos os entes federativos, com o esforço que a gente puder fazer para apostar no investimento em inteligência, sabe, numa polícia mais preparada, para que a gente possa, concomitantemente, ter uma política de geração de riqueza, de distribuição de renda, de educação. Lazer e cultura é necessário se a gente quiser cuidar da segurança pública, mas, sobretudo, a gente ter um policiamento mais preparado para poder combater os lugares que são considerados mais perigosos para a sociedade 40 brasileira. segundos para o candidato Alckmin. Denilson,
hoje os jovens, rapazes, filhos, irmãos, netos, correm risco de vida em todos finais de semana, em todas as grandes cidades brasileiras, lamentavelmente. E eu quero trabalhar, e vou trabalhar, se Deus quiser, com o presidente, para agir nas causas do problema, além da educação, do crescimento, combatendo o tráfico de droga. Tráfico de droga, esse é o grande problema. E o Brasil não fabrica droga, vem tudo de fora. Isso é falta de polícia de fronteira. É que está a Polícia Federal, as Forças Armadas, a inteligência, contrabando de armas. Os governadores, agora 1 minuto e 20 para o candidato Lula. Esse é o 4º debate que eu faço e não tem jeito. Ele continua o mesmo, dizendo as mesmas coisas. A Polícia Federal detectou que 86% das armas utilizadas em crimes são armas brasileiras fabricadas no Brasil. Primeiro. Segundo, no tempo em que alguns governavam o Brasil, que queria dizer que estava combatendo o narcotráfico, prendia o coitado do caminhoneiro na fronteira, fazia um alarde, mas quem era responsável não era preso. A Polícia Federal acaba de prender ontem, sabe, uma quadrilha, mas não prendeu o caminhoneiro não. Monitorou ele até chegar em São Paulo para prender a quadrilha inteira. Não tem momento na história do Brasil em que a Polícia Federal agiu da forma que está agindo. Até a lei do abate, você sabe que nós aprovamos no Congresso Nacional, com voto do PSDB, do PT, do PFL, para a gente evitar que contrabandista ou traficante utilizasse aviões pequenos. E às vezes, eu vi um filme na Força Aérea Brasileira em que eles colocavam criança na janela para que os nossos aviões não intercedessem, não atirassem neles. Com a lei do abate, acabou. E agora a Polícia Federal atua na fronteira como jamais atuou, inclusive junto com o Exército. Agora, é importante dizer quantos quilômetros nós temos de fronteira, porque as pessoas precisam saber que só de fronteira seca... 1 minuto para a réplica quilômetros. do candidato Alckmin. Olha, o Lula teve aqui nesse debate, há 4 anos atrás, dizendo o seguinte: eu vou cuidar das fronteiras do Uruguai até a Guiana Francesa. Eu fui na fronteira, tudo abandonado, posto destruído, roubo de carro, sai tudo daqui, é levado, contrabando de arma, é óbvio, até sabe de onde é o contrabando. Se é tudo fabricado no Brasil e a polícia sabe, por que vai lá e não fecha? O fato é que nós pegamos uma arma a cada 20 minutos no estado de São Paulo. E sabe quantos portes de arma foram dados nos últimos 3 anos? 63 portes de arma. Ainda gastou 200 milhões naquele plebiscito. Quantos portes de arma foram dados num estado que tem 40 milhões de pessoas, Denilson? 63. E a polícia pega uma arma a cada 20 minutos. Para mim vai ser prioridade. Eu não vou jogar culpa nos outros, não vou culpar o passado, eu vou assumir responsabilidade. Trabalhar. Combate ao tráfico de drogas, combate ao contrabando de armas. 1 minuto para a tréplica do candidato Lula. Olha, uma coisa que precisa ficar claro nesse debate, o Alckmin, é que a gente precisa partir do que fez para poder ficar vendendo ilusões para a sociedade. Sabe, a perfeição da polícia de São Paulo resultou no PCC que vocês acompanharam. O cuidado dele com jovens adolescentes resultou na FEBEM. Vocês acompanham na televisão todo santo dia. Porque neste país, lamentavelmente, quando um governador consegue que a sua polícia prenda um bandido famoso, até o governador vai para a televisão tirar fotografia. Bedinho, não deixa nem o delegado, é ele. Agora, quando acontece uma desgraça, a culpa é do governo federal. Ele foi constituído junto comigo e ele sabe que a legislação é taxativa. A segurança é da responsabilidade do Estado. O governo federal trabalha num processo de integração com mais inteligência com a Polícia Federal e São Paulo foi o último estado a se integrar no nosso sistema Tempo de segurança. esgotado. Por favor, candidato Alckmin, sua vez de selecionar um eleitor. Meu nome é Alain Brito Girão, sou estudante de Fortaleza, Ceará. Alain, o microfone é seu. Boa noite, candidato. A minha pergunta é sobre transporte. Eu preciso pegar pelo menos 3 ônibus por dia para poder estudar. Que medidas podem ser tomadas pelos senhores para tornar o transporte público mais acessível para toda a população? Olha lá, a nossa prioridade vai ser a questão do transporte nas regiões metropolitanas. Construir 2 linhas de metrô lá em São Paulo. Fizemos com a prefeitura o bilhete integrado, reduzindo quase a metade o custo da tarifa.
E eu tenho uma proposta, que é reduzir os impostos federais sobre o diesel, para ajudar a reduzir o preço de passagem de ônibus. Tem muita gente andando a pé porque não consegue pegar a condução, não tem dinheiro para a condução. E, de outro lado, também vou trabalhar no sentido de reduzir os tributos de energia elétrica sobre metrô, sobre trem, transporte, sobre trilho. E vou investir para valer, para isso tem o recurso da CID, em transporte, seja transporte rodoviário, estruturante, como também nas regiões metropolitanas. Transporte coletivo, que é metrô, trem, corredores de ônibus, ou seja, dá conforto, qualidade, segurança. Hoje, nas grandes cidades, a qualidade de vida piorou muito, as pessoas perdem muito tempo dentro do ônibus, poluição e queda de qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso. Vou trabalhar junto com os governadores, junto com os prefeitos. Tempo esgotado, agilizar... 40 segundos para o candidato Lula. Lano, dizer para você que esse é um dilema quase que perpétuo no Brasil. Em 1964, quem é de São Paulo sabe o que eu vou dizer, eu trabalhava encostado à igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Ipiranga, e morava na divisa com São Caetano. Eram mais de 9 quilômetros que eu ia a pé todo dia, porque não tinha uma moedinha de 50 centavos para pagar o transporte. Eu estou falando de 1965. Nós já estamos em 2006. Portanto, há 40 anos acontece esse mesmo problema e vai se agravando na medida em que a população vai ficando maior. Eu estou convencido que os prefeitos deste país... Candidato, seu tempo está esgotado. 1 minuto e 20 para o candidato Alckmin. O fato é que o governo federal não pode se ausentar desse problema. O que nós vimos? Governar é escolher. O dinheiro nunca vai dar para tudo. E é importante escolher bem. O que nós vimos? Nós vimos, no governo do Lula, o metrô parar. Parou o metrô de Fortaleza, só retomou agora, na época da eleição. Ficou 3 anos parado. O pessoal todo de Fortaleza que está nos assistindo sabe disso. Parou o metrô de Recife, só retomou agora por causa da eleição. E parou de Salvador. E ainda liberou só uma parte, chama metrô calça curta, encurtou o tamanho do metrô. Eu vou investir no transporte de alta capacidade. Vou investir para valer metrô, trem, corredores de ônibus, articular com os prefeitos e governadores para poder investir melhor e reduzir tarifa. Reduzir tarifa como? Reduzindo imposto, tirando o imposto sobre esse direito, que é o direito de ir e vir, né? Direito da população do nosso estado. Um dos principais problemas das metrópoles brasileiras é o problema de transporte, é esse ir e vir. E o caminho é o transporte coletivo. E corredores de trólebus também, que não são poluentes e ajudam muito a população. Candidato Lula tem 1 minuto para a réplica. Eu ia dizendo que a Frente Nacional de Prefeitos, os prefeitos das capitais, estão já há 1 ano e meio apresentando uma proposta para ver se nós encontramos uma solução entre o governo federal, o governo estadual e prefeitura das capitais para encontrar uma solução para o problema do transporte. Não é um problema fácil de resolver, não. É um problema difícil de resolver. É importante. Se fosse fácil, alguém já tinha resolvido. Não tentaria resolver agora, faltando 2 dias para as eleições. Teria resolvido antes. A segunda coisa importante é que os metrôs de Fortaleza, o metrô de Salvador, o metrô de Recife, o metrô de Belo Horizonte estão em andamento. O de Recife começou a funcionar hoje. E sabe por que eles pararam? Porque quando eu tomei a presidência, nós tivemos que fazer um corte de 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais que estavam colocados a mais no orçamento, não sei por quê. Não sei por que estava colocado no orçamento, mas que não tinha dinheiro. Nós cortamos e agora retomamos. E é só perguntar para os prefeitos dessa cidade como é que eles se sentem hoje. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a tréplica. O fato, Alan, é que ele parou o metrô 3 anos e a culpa é sempre dos outros. É impressionante como ele não assume responsabilidade. Tudo a culpa é dos outros. É do passado, é de 500 anos atrás, é de vocês. Eu nunca fui presidente da República. Quer dizer, não assume responsabilidade, paralisou obras importantes, custa dinheiro. Fica 3 anos obra parada e retoma em véspera de eleição. Canteiro de obra parado, população prejudicada. Não é correto fazer as coisas em razão do processo eleitoral. As coisas precisam ser feitas porque elas são justas, porque o povo precisa. O dinheiro não é do governante, o dinheiro é de você.
que paga imposto. Comprou um pacote de açúcar, 40% é imposto. Comprou uma bicicleta, 48% é imposto. Não é do PT, não é do governante. O dinheiro é do povo e precisa ser bem aplicado. Não pode ter desvio, não pode ter corrupção, não pode ter desperdício. Tempo esgotado, obrigado, candidatos. Eficiência. Está concluído este segundo bloco do debate das eleições de 2006. Depois do intervalo, outros 4 eleitores fazem perguntas aos candidatos. Até já.